Beleza, galera? Estamos aí para compartilhar mais um vídeo no nosso canal Teologia para a Vida. Estou aqui fazendo minha meditação na Palavra de Deus, na Bíblia, nas Escrituras. Eu queria ler um versículo só, compartilhar com vocês. Eu estava lendo aqui nas Escrituras o livro de Atos dos Apóstolos, e no capítulo 9, ele fala no verso 31 que a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Cara, eu estava lendo Atos e quando eu cheguei nesse versículo eu fiquei viajando. Eu falei, poxa, a igreja, você vê em Atos a igreja, né? A igreja, quando eu falo igreja, eu quero sempre que você pense no ajuntamento, ou no grupo, na comunhão de homens e mulheres que professam a mesma fé no mesmo Senhor, que é Jesus. Por isso que a Bíblia fala que Ele é o cabeça de toda a igreja. Quando eu falo igreja, eu quero que você tire da sua mentalidade o templo construído por mão de homens, o prédio, o galpão, o que quer que seja. Mas a igreja é aquele grupo de homens e mulheres, crianças, velhos, que tem Jesus como seu Senhor, que confessam que Ele é o Cristo, que Ele ressuscitou e agora Ele vive, né? Através do Espírito Santo de Deus em cada um deles. E quando eles se juntam, ali é a igreja reunida, né? E então, quando eu falo igreja, eu quero que você pense nisso. E eu estava lendo, fala que a igreja ela cresceu porque teve uma perseguição, né, no livro de Atos. E fala que espalhou os discípulos de Jerusalém. Só ficou os apóstolos lá. Eu ainda vou descobrir porque só ficou os apóstolos, mas só ficou os apóstolos. O resto dos cristãos se espalharam todos. Então a igreja teve um grande crescimento quando aconteceu isso por toda a região, e a palavra foi sendo espalhada por tudo. Onde eles passavam, eles iam testemunhando a palavra de Deus. Mas fala que a igreja também passava por um período de paz, né? Depois desse espalhar, ela passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E Jesus falou, né? Sedes meus testemunhos aos confins da terra. E eles foram testemunhando. A gente não sabe o nome desses homens, dessas mulheres, mas muitos cristãos foram testemunhando que Jesus era o Cristo, que Ele ressuscitou, que nele haveria o perdão dos pecados. E fala que a igreja vivia uma paz e ela se edificava, ou com pedras humanas, não com tijolos de barro, mas com pedras humanas. Ela ia sendo edificada por Jesus, porque Jesus falou, eu edificarei a minha igreja. Mateus capítulo 16. Então a igreja crescia. Quando fala que ela se edificava, ela crescia. Ela crescia assim, em número de pessoas. E aqui fala que ela crescia e ela era encorajada pelo Espírito, ou seja, naquela época o que movia aqueles irmãos e aquelas irmãs era a presença viva do Espírito Santo, que era Deus habitando no meio desse povo, encorajando esse povo, ali no meio do Império Romano, que dominava, né, ali onde, né, César se colocava como um Deus, e o Imperador Romano se colocava como um Deus, e a igreja não estava nem aí. Eles conheceram o único verdadeiro Deus em Jesus Cristo, e eles eram encorajados por esse Espírito, eles cresciam. Mas aqui fala que eles cresciam em número, né? Então às vezes a gente fica assim, número não quer dizer nada. Não, pensa bem, se um organismo é saudável, ele cresce, certo? E o corpo tem que crescer. Se a palavra ela tem que multiplicar, ela tem que crescer em números.
Aí a gente fala, então nós estamos no caminho certo, porque no Brasil existem muitos evangélicos, cristãos. Só que aí que eu vejo a contradição, porque aqui eu vejo que ela crescia em números, só que ela vivia no temor do Senhor. E hoje a gente vê algumas igrejas crescendo em números, nem vamos falar de placa de nada não, vamos falar do ser evangélico. Crescer em números sem temor do Senhor. Sem temor do Senhor, gente. Por quê? Porque o que é temor? Temor é você reverenciar alguém pelo que ele é. Certo? Você não tem medo do seu pai, você teme a ele. Por quê? Porque ele é seu pai. Você honra seu pai e sua mãe. Por quê? Porque é seu pai e sua mãe. Entendeu? Você honra um professor que te ensina. Por quê? Como um professor, alguém que está te trazendo conhecimento, ensinamento. Você honra homens e mulheres de Deus que te ensinam na caminhada, que te ensinam a palavra, que te acompanham. Você honra eles como o quê? Como homens e mulheres de Deus. E você honra a Deus. E como que eu honro a Deus? Começando pelo temor. E temor é eu honrar a Deus pelo que Ele é. Eu me relacionar a Ele pelo que Ele é. E Deus não é qualquer um. Deus não é o meu vizinho que muitas vezes fica me importunando ou é muito legal comigo. Deus não é igual o maluco massa que expõe do meu lado, um bando de artesanato, ou um músico massa que toca comigo da mesma banda, ou um cara muito bacana que eu conheci e sempre me ajuda. Deus, pensa bem nisso, Deus, ele é o autor da vida. Ele é o criador do universo. Ele é o princípio, o meio e o fim, o alfa e o ômega. Tudo que existe e subexiste nele. Ele sustenta todas as coisas. E esse Deus, ele encarna, ele toma forma humana, vive no meio de nós, habita no meio de nós, morre a nossa morte, ressuscita ao terceiro dia, sobe aos céus. O nome dele é Jesus Cristo. E ele se faz Senhor da igreja. E hoje eu vejo evangélicos que confessam o nome de Jesus como Salvador deles. Porque eles entenderam que precisam de um Salvador. Que precisam ser salvos dos seus pecados, da velha vida. Mas quando Deus os salva e traz para a nova vida, eles não têm Jesus como Senhor. Porque eles não se relacionam com Jesus com temor. Então nós vemos uma igreja crescer em números ainda assim. Mas nós vemos pouca vida de temor a Deus. Fazemos o que queremos da nossa vida, porque tratamos Deus do jeito que nós queremos. E eu acho que é legal a gente parar e começar a meditar sobre o temor a Deus. Quem Deus é para você? Porque dependendo quem Ele for para você, é o jeito que você vai se relacionar com Ele. Deixa a Bíblia revelar quem Jesus é. Deixa o Espírito Santo, sendo Deus, se revelar em você quem Ele é. Deixa Ele mostrar que você não é mais para Ele ser. Enquanto você achar que pode se relacionar com Deus da forma que você quiser e fazer da sua vida aquilo que você quiser, ainda está numa vida sem temor a Deus. Nós precisamos ser uma igreja, uma comunidade, um grupo, como você quiser chamar, de irmãos e irmãs, independente de tradições ou placas, mas que confessam o nome de Jesus,
que levam esse evangelho para frente, que crescem em número, mas vivem no temor de Deus. Vamos crescer em números, vamos sim, vamos povoar a terra de servos de Deus. Vamos ser o povo de Deus na terra, mas o único caminho para isso é viver uma vida de temor a Ele. E temer é se direcionar a Deus, viver para Deus, sabendo quem Ele é. Beleza? Esse é mais um vídeo nosso aí no nosso Teologia para a Vida. Esteja junto aí no canal, compartilhe, se inscreva e vamos estar colocando esses vídeos para frente. Logo vem mais, galera. Jesus abençoe.